Ora viva, sejam todos bem-vindos à primeira edição do programa Mercado Mangolé. O seu espaço para explorar ideias, inovação e com certeza muita criatividade. Olá, eu sou o Kelson Figueiredo. E eu sou a Milka Shinde. Hoje vamos explorar o mundo do empreendedorismo, abordando sobre os passos a seguir para se tornar um empreendedor de sucesso em Angola. Hoje conversaremos com um empreendedor que começou muito cedo, o Lusolano Vieira, o mais novo empreendedor que começou a empreender desde os seus 15 anos de idade até o dia de hoje. O Lusolano Vieira, então, que é empreendedor e criador de conteúdos digitais. Olá, Lusolano, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite e obrigado pela presença. Mais uma vez, Lusolano, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Para iniciar a nossa conversa, eu gostaria que nos desse uma nota introdutiva sobre propriamente o que significa empreendedorismo, porque há muita gente que deu uma definição contrária sobre o que significa empreender. Conta-nos um pouco. Certo, o empreendedorismo é um tema atual e é um tema que remete muitos debates. Por mim, empreendedorismo é solucionar problemas que surgem na nossa sociedade de maneiras a buscar oportunidades e ganhar dinheiro com as mesmas. E de onde surgiu essa paixão por empreender? Bem, a minha jornada como empreendedor começou com 15 anos, onde eu comecei a vender jogos. Eu vi uma solução que eu tinha e uma dor que muitas pessoas tinham, que era jogos para PlayStation 4. Eu via muitas pessoas a reclamarem dos preços altos dos jogos, que não tinham lojas para comprar, e eu vi que, bem, eu tenho aqui esses jogos para PlayStation 4 que eu já não utilizo, que tal eu vender esses jogos e ganhar dinheiro com os mesmos? E foi aí que começou a minha jornada como empreendedor. Oh, muito bom. Lusolano, sabemos perfeitamente que empreender em Angola não é fácil, tanto é que muita gente começou a empreender, mas tiveram de desistir ao longo do caminho. Então, como empreendedor que tu és, quais foram os principais desafios que tu viste e como é que tu conseguiste superá-los? Um dos grandes motivos, um dos grandes problemas que eu vi na minha jornada como empreendedor no começo foi o quesito idade. Eu comecei com 15 anos e eu tive que me adaptar ao ambiente. Como assim? Eu vi que, bem, eu tenho 15 anos e às vezes eu tinha clientes por responder. Eu não sabia como me comportar com os clientes ou como vender o meu produto. E um ponto que eu deixo de conselho para quem pretende empreender é saber vender o teu produto. Porque todo mundo quer empreender, mas se tu não conheces o teu produto, o teu cliente não vai saber como comprar o teu produto. E a partir do momento que tu conheces o teu produto, tu vais ver bem qual é o mercado que eu quero entrar. Será que esse mercado tem escalabilidade para eu começar? Depois de tu encontrares o mercado que vais começar, vais ao segundo ponto. O segundo ponto é ver bem quais são os meus concorrentes. A partir do momento que tu vais ver os teus concorrentes, tu vais ver que será que quando eu entrar nesse mercado, será que esse mercado tem demanda? O que é que eu posso fazer que o meu concorrente não está a fazer? Depois que essa pessoa vai fazer o segundo ponto, vai para o terceiro ponto, que é usar a internet ao seu favor. Hoje em dia, todo mundo está na internet. Por exemplo, esse programa aqui vai ser passado na internet. E a partir do momento que está na internet, existem pessoas que vão ver o nosso produto, o nosso conteúdo e podem interessar-se nesse conteúdo ou nesse produto. E aí onde está o nosso potencial cliente? Na internet. Depois de nós vermos a internet como nosso meio, nós precisamos gerar valor. A partir do momento que nós vamos gerar valor para esse cliente, vamos precisar fidelizar esse cliente. E com o passar do tempo, o nosso negócio vai progredir ao longo do mercado. Na altura em que tu começaste a empreender, com 15 anos, já tinhas uma certa noção sobre o mundo do empreendedorismo antes de começar a empreender? No começo da minha jornada como empreendedor, eu não tinha experiência e não tinha muitas bases. Eu via a minha mãe empreender em casa quando vendia batons, vendia roupa, vendia sapatos e, na minha opinião, não era algo que me chamava muita atenção no primeiro momento. Porém, eu vi uma necessidade que eu precisava, que era ganhar dinheiro com pouca idade e comecei a vender os meus jogos. E a partir do momento que eu via buscar os meus jogos, eu vi bem, para eu vender esses jogos, eu preciso saber vender esses jogos. E aí que eu fui à busca de conhecimento, seja por livros, podcasts, palestras e com o passar do tempo aprimorando as minhas habilidades. Oh, interessante, não? Pois é. Olha, Lusolano, sabendo que tu és tão jovem, tu tens um pensamento muito fora do comum, quais são as habilidades chaves, não as habilidades aspirantes, que um iniciante empreendedor deve ter? Por mim, vou identificar três, que no caso são vendas, comunicação
e oratória. Oratória vou dizer também negociação e persuasão. Vendas, porque todo mundo precisa saber vender. Não adianta querer começar um produto ou querer começar um negócio sem saber vender. E venda é o que move. Se teu negócio vai progredir, teu negócio precisa de venda. E eu recebo vários comentários de pessoas dizendo: vamos chamar de vendedor, você é mais um na sociedade. Mas não, se tu não colocares a capa do teu negócio ou do teu produto que tu estás a vender, ninguém vai vender por ti, porque a venda ou o negócio é teu, tu é que começaste. Agora tu é que vais ter que vender o teu produto ou o teu futuro negócio. E o segundo ponto é a comunicação. Tu vais precisar saber te comunicar. Hoje em dia existem muitas plataformas, existe o YouTube, existe o Instagram, existe o TikTok, existe o Instagram, existe o Facebook. Tu tens que saber te comunicar nessas plataformas, é o que nós chamamos de canais de venda. E nesses canais de venda tu vais precisar te estabilizar e vender o teu produto. Comunicação já liga com vendas, que é a primeira dica. A partir do momento que tu vais saber te comunicar e vais saber vender, tu vais precisar ter uma boa oratória, uma boa negociação. Tu vais usar a venda, vais usar o canal, vais ter que ver bem, como é que eu vou negociar com o meu cliente? O teu cliente pode vir tentar comprar o teu produto, mas se tu não sabes negociar, não sabes persuadir esse teu cliente, ele pode ir no teu concorrente. Então, para tu começares a empreender, 3 dicas que eu deixo aqui de recado é vendas, comunicação e negociação. E o que é que te levou propriamente para essa paixão por empreender? Será que foi por necessidade ou sempre quiseste empreender? Bem, eu vi mesmo como uma necessidade, porque eu queria ter o meu próprio dinheiro, então vi no empreendedorismo como uma fuga de eu ganhar, bem, os meus primeiros valores. E quando eu comecei a empreender, eu vi que, bem, eu preciso ver esse negócio como um dinheiro para agora e começar um futuro negócio, ou começar esse negócio e ver esse negócio para os próximos 2, 3 anos. Foi no caso que quando eu comecei em 2022, o nome primeiro era Jogos PS4 Seminovos à venda, a página, e eu vi que tem demanda no mercado, e se tem demanda no mercado, eu preciso me estabilizar no mercado. Foi aí que eu vi, vou dar o nome de Luso Game Store AO. Luso, de Lusolani, Game, de jogos, Store, que é loja, e coloquei também o AO porque é da Angola. E foi aí que eu vi que sim, tem como empreender e sim, tem como suprir a necessidade de uma determinada audiência. Muito bem colocado. Lusolano, como é que tu consegues equilibrar a demanda do empreendedorismo com a vida pessoal e até mesmo com a vida familiar? É um dos pontos que eu sempre busquei conciliar. No começo da minha jornada, eu sempre recebia perguntas na escola dos meus professores: tu empreendes? Luso, como é que tu consegues ter boas notas e, consequentemente, também gerir o teu negócio? E eu digo que tu precisas ter uma rotina. Tem horário para estudar, tem horário para brincar, tem horário para treinar e também tem tempo para a família. E foi aí que eu vi que eu posso usar o meu tempo livre para obter conhecimento, posso usar o meu tempo livre estimulando coisas que vão ajudar o meu valor. Por exemplo, um filme que eu posso estar a assistir, eu posso estar a aprender também com esse filme. Hoje em dia existem vários filmes, tem o filme do Lamborghini. Eu assistindo o filme do Lamborghini, eu posso ver o que incentivou ele a criar a marca Lamborghini, quais são as dores que ele viu no mercado para começar um negócio. Então, eu como estudante e como empreendedor, eu tive que conciliar. No começo da minha jornada, eu tinha como é que eu posso dizer? Tinha pensamentos contraditórios, porque eu vi aqui, eu estou a empreender, estou a ganhar dinheiro, por que eu vou estudar? Foi aí que eu vi que tu precisas estudar, porque o meio escolar também é importante. Hoje em dia na internet existem pessoas que dizem que a escola, a faculdade não é importante. E eu vi que tem como usar sim esse meio ao teu favor, porque a partir do momento que tu vais estar na escola, tu podes usar esse ambiente ao teu favor. Na escola, um dos pontos que eu sempre usei foi comunicação. Eu estou em um ambiente, eu preciso saber me comunicar, preciso saber socializar. E a partir do momento que eu sei me socializar, em vendas só vai ser consequência, porque eu sei me comunicar com pessoas. O meu cliente é uma pessoa, eu preciso saber comunicar com ele. Então, eu fui sempre vendo a minha rotina, como é que eu posso ter o meu tempo livre, como é que eu posso estimular esse ambiente para eu aprender e não ficar só muito no estudo ou muito no negócio e não ficar equilibrado, seja o negócio, seja os estudos e, consequentemente, sofrer recaída. Lusolani, será que é possível empreender sem fazer o uso das redes sociais? Por mim, hoje em dia, é preciso usar a internet.
Porque a internet surge como uma ferramenta para ajudar-nos nos dias de hoje. Porque se formos a pensar nas décadas de 70, 80, 90, não tinha internet, porém tinha negócios, tinha empresas que tinham seu negócio físico. E aí que surge a internet. A internet é uma maneira de tu identificar soluções e, consequentemente, venderes o teu produto. Tem uma frase de Bill Gates que, para mim, ficou muito na mente quando ele mencionou isso, foi: nos dias de hoje só vai existir dois tipos de empresa. As empresas que estão na internet e fazem os seus negócios por ela, e as empresas que estão fora do mundo dos negócios. Então, uma empresa que quer ver, por exemplo, uma empresa que quer a longo prazo ou quer estabilizar-se no mercado, precisa usar a internet como uma ferramenta, porque hoje em dia existem vários canais. Tu vendes um produto, tu precisas ver que, será que essa rede social, será que essa plataforma é para o meu público? Será que se eu produzir conteúdo ou vender um produto nessa plataforma vai me dar retorno? Então, um conselho que eu deixo para quem quer começar a empreender é usar a internet ao nosso favor. Olha, mas sabemos que tu tem uma vantagem e uma desvantagem, e é bem visto que a internet hoje em dia é usada para a divulgação de muita coisa. E quais são como é que eu posso dizer? Quais são as dificuldades ou os riscos que nós podemos encontrar na internet? Boa. Falando sobre internet, lembra-me também muito o meu tema do TCC, que aliás apresentei há 2, 3 meses atrás. E o tema do meu TCC era como usar a internet de maneira produtiva no dia a dia. Porque hoje a internet é um tema muito recente, porém também leva a vários debates. Tem pessoas que têm crenças limitantes quanto à internet. Hoje na internet uma pessoa tem acesso a muitas coisas que os nossos antepassados não tinham. E é a internet que várias pessoas usam para espalhar fake news, para espalhar notícias que não vão agregar valor, para pesquisar coisas que não vão nos dar retorno. Então, a internet tem as suas vantagens e tem as suas vantagens. Cabe ao utilizador, as desvantagens no caso, certo? As desvantagens que eu posso mencionar bem, a internet pode levar muito do nosso tempo por causa das situações que tem na mesma. A internet pode, como é que eu posso dizer, influenciar ligeiramente o nosso ambiente, porque a partir do momento que nós ficamos muito tempo na internet, nós vamos perder hora, e o tempo é dinheiro e todo mundo tem as mesmas 24 horas. Cabe a ti usar as 24 horas da maneira correta. Então, se tu não usares a internet de maneira correta e as tuas 24 horas de maneira correta, só vai estar bem. O tempo passou e eu não fiz nada que me agregue valor. Sempre tiveste apoio dos teus familiares? Sim, desde sempre eu tive o apoio dos meus pais, seja aos 15, quando eu comecei o meu primeiro negócio, e seja aos 16, que eu comecei a produzir conteúdo. Sempre tive o apoio dos meus pais, seja quando eu comecei o meu primeiro negócio, a minha mãe apoiava-me para fazer as entregas. Tinha vezes que eu tinha um cliente e eu precisava de um apoio para fazer as entregas. A minha mãe sempre apoiou-me. Hoje em dia eu consegui delegar essa tarefa porque eu vi que, bem, eu indo fazer entrega, perco muito tempo. Esse tempo que eu podia estar fazendo entrega, eu podia depositar esse tempo em uma coisa que pode me acrescentar mais valor. Então, sim, desde sempre eu sempre tive o apoio da minha família. Durante as minhas pesquisas nas tuas redes sociais, porque eu sou muito fã do teu conteúdo, já te disse isso no TikTok, porque eu estava no TikTok e do nada eu vi o teu conteúdo e ele fala sobre disciplina. E eu estava precisando mesmo de criar uma rotina durante as férias, e logo que eu vi os vídeos dele, passei também a criar uma rotina. Hoje já treino, já consigo conciliar também os meus estudos com a rotina. E eu vi no teu perfil que tu tens um projeto, algo assim, user-friendly, de mentoria para alavancar os negócios daqueles que precisam. Conta-nos um pouco sobre esse projeto. Exatamente. Falando sobre o Lose of Friends, é um projeto meu que eu provavelmente irei voltar no próximo mês, agosto. Por mim, o Lose of Friends, eu vi que é uma mentoria que eu posso vender o meu conhecimento, posso ajudar cada vez mais pessoas que querem ter mais disciplina, querem saber como começar um negócio, e eu vi que eu vou usar uma plataforma a meu favor. O nome Luso é de Lusolani e Friends é de Close Friends, que no caso é o Close Friends do Instagram. O que eu fazia com o Luso Friends? Eu gravava aulas e colocava essas aulas gravadas no Close Friends, e mensalmente a pessoa pagava. Para Angola era 5 mil kwanzas na época, que no caso hoje também vai ser 5 mil, um preço, como é que eu posso dizer, um preço próximo a isso. Para o Brasil era 29,90 reais e para Portugal era 5 reais, 5 euros, melhor dizendo. Então, eu vi que o Lose of Friends é uma forma que eu posso transbordar o meu conhecimento para mais pessoas, é uma forma que eu posso
reunir pessoas com os mesmos objetivos, com a mesma linha de raciocínio e, consequentemente, transbordar na vida de mais pessoas. Um ponto também sobre o Luso Friends que eu não mencionei é, tem um grupo privado, tem um grupo da lista de espera, também tem um grupo privado, que no caso está todo mundo que pagou. Tem o Clube do Livro, que no caso é para estimular mais pessoas a lerem livro e estarem num ambiente que vê. Tu vai ver uma pessoa a ler livro, vai ser estimulado também a ler livros. Então, o Luso Friends é a minha mentoria onde eu fui ouvir a internet como uma maneira de ajudar cada vez mais pessoas com o meu conhecimento. E como é que tu consegues manter a motivação e a persistência durante esses anos todos de empreendedorismo? Aliás, dias atrás eu parei para pensar nisso, que a minha disciplina é uma coisa que várias pessoas se inspiram. E eu vi que se eu não tivesse começado a empreender com 15 anos, hoje, por exemplo, eu não estaria nesse programa. E eu vi que com 15 eu comecei a empreender, com 16 eu comecei a produzir conteúdo e agora com 17 eu estou a colher os frutos dessa jornada que eu comecei. E para eu manter essa constância, essa persistência, é olhar a longo prazo. Hoje em dia, com todo mundo que começou a empreendimento, essa pessoa quer ter resultados na hora. Mas eu vejo que o processo é que vai te ajudar a alcançar o próximo nível. Hoje em dia, ou melhor dizendo, na Bíblia, existem várias passagens que antes de tu alcançares uma coisa, tu vais passar por um processo. Jesus passou 40 dias no deserto. Moisés também passou no deserto. José, antes de tornar-se rei do Egito, eu uso muito a história de José como uma inspiração também para mim. José foi vendido pelos seus irmãos porque tinham inveja por ele. Mas se José não fosse vendido pelos seus irmãos, ele não teria tornado governador do Egito. Então, eu acredito que tudo acontece por um motivo. E eu, para eu manter a minha disciplina, a minha persistência, a minha consistência, eu preciso usar a minha rotina ao meu favor. No ano, nós temos 365 dias, ou o ano bissexto, que tem 366 dias. E se tu evoluires 1% todos os dias, num período de 365 dias ou 366 dias, tu terás 365% ou 366%, que é muito, porque o normal é ter 100%. Tu com 365 ou 366, tu já tens muito ao teu favor. Então, eu vejo a minha consistência, a minha rotina e a minha disciplina como uma maneira de automotivar, porque eu entendo que tudo acontece por um motivo. Os dias ruins aconteceram por um motivo. Eu tenho duas opções: ficar triste com esse dia que não foi bom, ou encarar esse dia como uma reflexão e no dia seguinte voltar para a batalha. Olha, tu acabaste de contar sobre a história de José, que disseste que é uma história que motiva-te muito. E sabemos perfeitamente que Deus não dá o fardo pesado àquele que sabe que não vai conseguir carregar. Então, o que é que te motiva todos os dias a continuares e a não desistir? É o meu propósito. A partir do momento que tu tens um propósito, seja ajudar várias pessoas, seja produzir conteúdo, seja empreender, ou seja mesmo na escola, tu tens um motivo para estar nesse lugar. Tu tens um propósito. E se tu usares o teu propósito, vai parar para pensar que eu não nasci para ser só mais um. Eu não nasci para procrastinar. Eu não nasci para ficar triste. Tu nasceste por um motivo. Então, se tu olhares esse motivo como uma força, uma energia que vai me ajudar a percorrer o processo, porque o processo não é fácil. Vai ter dias que tu não vais ter vontade de treinar. Vai ter dias que não vai ter vontade de obter conhecimento. Mas são nesses dias que tu vais ver que esses dias é que vão te ajudar a permanecer. Porque se num dia ruim tu conseguiste prevalecer, no dia bom, tu também vais conseguir prevalecer, porque hoje foi bom, amanhã pode não ser bom, mas hoje eu vou aprender que não foi bom, no dia posterior eu vou ver que sim, eu posso continuar a minha jornada. Qual é a importância do networking no empreendedorismo e como é que alguém interessado em empreender pode construir uma rede relevante para um negócio? Certo. Uma das perguntas que eu também recebo muito, e fica também um conselho para quem está assistindo o programa, é que tu, para fazer networking, tu precisas entregar algo de valor ao outro. Hoje em dia eu recebo várias perguntas no direct: Luso, eu quero conversar contigo, Luso, quero ser teu amigo, mas o que é que tu tens para me acrescentar? Porque hoje em dia, sim, é importante saber isso, porque tu podes ser interessante ou tu podes ser interesseiro. A partir do momento que tu vais ser interessante, isso pode me dar vontade para manter contato contigo. Vou dar exemplo do Kelson. Eu vi que o Kelson acompanha as minhas lives, eu vi que o Kelson tem prêmio de jornalismo, eu vi que, bem, o Kelson está me convidando para esse programa.
eu tenho algo a entregar nesse programa e tenho algo que também vai ser bom para o Kelson, por causa do currículo do Kelson. E eu vi que o Kelson foi interessante comigo, eu posso também ser interessante com ele e, consequentemente, ter network. E hoje em dia, muitas pessoas querem ter o quê? Interesse, ou no caso ser interesseiro. Se não tens nada para entregar ao outro, a outra pessoa não vai se sentir interessada em manter network contigo. Então, seja interessante e não seja interesseiro. É isso que eu devo dar de conselho. Muito bom, sabemos que tudo nos é lícito, mas infelizmente nem tudo nos convém. E também sabemos que, pronto, infelizmente não podemos ser amigos de todo mundo. Será que tu já tens feito networking ou pensas em fazer? Bem, nos dias de hoje eu tenho sim feito networking. Um ponto que eu mencionei muito bem é ser interessante. E a partir do momento que eu comecei a produzir conteúdo, eu via que nos primeiros meses não tinha muito rendimento. Mas eu assustei que, como é que um player do mercado digital, vou dar exemplo do Jetson, vou dar exemplo do Jay Killa, como é que eles começaram a me seguir? Eles viram algo de interessante em mim. Então, a partir do momento que tu és interessante, pessoas com a mesma maneira de pensar, pessoas com o mesmo raciocínio que o teu, vão querer aproximar-se a ti. Então, sim, nos dias de hoje eu já tenho feito networking com players do mercado digital angolano, com pessoas com a mesma maneira de pensar que eu, pessoas da minha idade ou pessoas mais velhas, e eu busco aprender com todo mundo. Essa experiência para mim no programa, eu também estou a aprender, porque para mim é o primeiro programa que eu apareço. Essa experiência que eu estou até aqui agora, quando eu for no segundo ou no terceiro programa, eu já vou ter mínima noção de como me comportar e como me socializar nesse programa. Então, sim, nos dias de hoje eu tenho feito network. E como é que alguém que deseja empreender pode buscar um financiamento? No teu caso, como é que tu buscaste um financiamento para começar a empreender? No meu caso, eu comecei com zero mesmo e eu vi algo que eu posso usar ao meu favor, que no caso eram os jogos que eu tinha à venda, que no caso os jogos que eu já não utilizava. E esses jogos que eu já não utilizava, para mim, não eram interessantes, mas para outra pessoa pode ser interessante. E a partir do momento que eu uso os meus canais de venda, que eu já mencionei anteriormente, para vender o meu produto e, consequentemente, ganhar dinheiro, eu posso usar esse dinheiro para alavancar o meu negócio ou posso usar também esse dinheiro para me autodestruir. É o ponto que comentamos anteriormente. Tudo tem as suas vantagens e tudo tem as suas desvantagens. Para mim, o dinheiro que eu ganhei, eu vi que vou continuar a aumentar o meu negócio. Por exemplo, esse dinheiro que eu ganhei aqui agora, vou comprar outro produto que no caso é mais recente para manter a minha loja no mercado e não pensando só em mim. Então, para quem quer começar um negócio e não tem financiamento, eu recomendo que essa pessoa use o seu ambiente ao seu favor. Hoje em dia, alguém quando quer empreender, quer começar com uma inovação, uma coisa tão grande, mas não, comece com algo que tu tens ao teu favor, seja produto. Hoje em dia na internet existem várias plataformas que tu podes vender o teu produto, seja e-book, seja algo que tu tens ao teu redor, ou também podes vender o teu serviço. Hoje em dia tem o gestor de tráfego, que é uma área do marketing digital que tem crescido muito. Hoje em dia tem os designers, porque se tem negócio na internet, significa que alguém precisa de algum designer para colocar flyers nessa página. E também tem o gestor de mídia. Então, tem várias e várias áreas, tem várias maneiras de tu empreenderes. E tu precisas ver que o dinheiro que tu vais ganhar agora tem duas maneiras de usá-lo, como uma vantagem ou como uma desvantagem. Como uma vantagem, vai ser melhor para ti daqui a 2, 3, 4 meses. E se usares como uma desvantagem, daqui a 2, 3 ou 4 meses, vais estar a lamentar por algo que tu poderias ter ou algo que tu não utilizaste muito bem no momento. É que tá, por isso é que devemos saber fazer as escolhas certas antes de tomarmos toda e qualquer decisão. Exatamente. De que maneira é que tu acreditas que o empreendedorismo pode causar um benefício para Angola, tanto faz no âmbito social ou até mesmo econômico? Bem, eu vejo o empreendedorismo como uma solução para o nosso mercado. Tem uma coisa que eu também quero e vou aproveitar também esse momento para deixar aqui registrado, é gerar cada vez mais emprego para cada vez mais pessoas no nosso país. E eu vejo o empreendedorismo como uma solução, porque para tu empreender existe também parte da tua maneira de pensar, porque não é só empreender por empreender, não é só começar por começar. Tu precisas, certo, solucionar as dores que o país precisa ou que o mercado precisa. E tu, com o teu produto, com a tua imagem, com o teu serviço, podes ajudar cada vez mais pessoas, seja com emprego, seja com produto, ou seja com uma necessidade que essa pessoa está precisando no momento. Então, eu vejo o empreendedorismo como uma maneira de melhorar o nosso país e acabar também com
com desemprego no nosso país. É claro que empreender não é para todo mundo. E é aí que entra um ponto que eu tento sempre passar com meus conteúdos, é que tu queres ser médico, tu queres ser advogado, tu também podes empreender nessa área. Tu também, jornalista no caso, tu também podes empreender nessa área. Podes ter o teu negócio, podes vender a tua imagem, que no caso vou dar exemplo do médico. Existem dois tipos de médico e os dois estão desempregados. O médico A está desempregado, porém usa a internet para produzir conteúdo. Existe o médico B, que também está desempregado, que também tem formatura, porém não produz conteúdo. O médico A, se usar a internet ao seu favor, que no caso é a ferramenta que eu tenho mencionado muito, se usar a internet ao seu favor, ele consequentemente vai ter clientes, vai ter seguidores e posteriormente ele pode vender para essas pessoas. Hoje em dia uma pessoa que formou-se em medicina tem autoridade nessa área. Se essa pessoa tem autoridade, significa que essa pessoa sabe muita coisa sobre essa área e essa pessoa pode vender o seu serviço para mais pessoas. E essa pessoa que não empreende, que no caso vender a sua imagem, vender o seu conhecimento, vai estar a lamentar por não ter emprego. Mas não, se tu usasse esse teu conhecimento que tu tens e ajudasse na vida de alguém, posteriormente poderias ganhar com esse conhecimento que tu geraste para alguém. Alguma vez já pensaste em desistir de empreender? Bem, a partir do momento que eu vi os primeiros ganhos com o empreendedorismo, eu vi que não posso parar e se eu já comecei, já passei por muita coisa, eu só tenho que continuar. E a partir do momento que eu vou continuar, eu preciso também melhorar minhas habilidades. Hoje em dia na produção de conteúdo, um ponto que eu vejo sempre é ler livros, ouvir podcast, assistir coisas ou obter conhecimento de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar, porque esse conhecimento de pessoas que já chegaram onde eu quero chegar é que vai me ajudar a ver que eu estou nessa situação atual. Essa pessoa que eu me inspiro, essa pessoa que eu vejo como uma pessoa para modelar, também já passou por isso que eu estou a passar. E essa pessoa estava num momento não tão bom. Essa pessoa não desistiu. Então por que eu vou desistir? Então, uma maneira que eu vejo, e eu vejo o empreendedorismo como uma maneira de continuar, é ver que eu já comecei com 15 anos. O Luso de 15 anos já jogou a semente na terra. Eu só tenho que continuar a cuidar dessa flor que já cresceu, que já deu frutos, para posteriormente ajudar cada vez mais pessoas e a mim mesmo. Luiz Orlando, como é que tu consegues lidar com as mudanças inesperadas no mercado da economia? Certo. Um ponto que no nosso país infelizmente sofre muito é com a desvalorização da moeda, o Kwanza. E tu como empreendedor precisas ter noção disso. Tem vezes que um produto que tu podes comprar um preço lá fora, como é que eu posso dar um exemplo prático? Tu podes comprar um produto fora, certo? Um produto muito baixo. Tu precisas também conciliar com o nosso mercado, porque o teu público ou os teus clientes também têm um poder de compra. E para tu venderes um produto para essa pessoa, tu precisas saber o poder de compra. Por isso é que hoje em dia existem aquelas pessoas que escolhem um nicho específico de pessoas para vender e um nicho específico de pessoas para não vender. Um exemplo que eu vejo muito na internet é aquela famosa frase que a Lamborghini, a Ferrari não usam a internet, não usam a televisão para vender o seu produto, não gastam em propaganda para vender o seu produto, porque o seu potencial cliente não está na televisão. Então, tu precisas usar o teu meio ao teu favor. É claro que vai surgir desvalorização da moeda e tu, a partir do momento que vai ver a desvalorização da moeda, tu precisas aumentar o preço do teu produto, saber vender também o teu produto. Porque se tu veres bem, o Kwanza está a ser desvalorizado em relação ao euro, em relação ao dólar. Se tu ficar estagnado, tu como empreendedor vai estar a perder muito lucro. Porque nada adianta tu comprares um produto e venderes por um preço 10 mil, vou dar um exemplo, por exemplo, se tu compraste um produto a 20 mil kwanzas, se tu vais querer vender, não vais precisar vender a 20 mil kwanzas. Se tu comprares a 20 mil kwanzas, tu não vais ganhar nada. Agora, se tu venderes a 30 mil, tu vais ter lucro de 10 mil. Se tu venderes a 40 mil, tu vais ter lucro de 20 mil, que já é o dobro. Então, tu quando vais empreender, tu precisas entender que sim, a moeda vai sofrer desvalorizações, a famosa inflação. E tu como empreendedor precisas aumentar o preço do teu produto e também consciencializar o teu cliente que existem diferenças no mercado, existem situações que tu como empreendedor vais ter que também te adaptar ao mercado. Porque se tu colocares um negócio, o teu produto fixo é 20 mil e o Kwanza sofre uma desvalorização, não adianta tu comprares um produto a 20 mil e vender, por exemplo, a 18 ou 20 mil, não vai ter renda para ti. E com o passar do tempo tu vais estar em despesas.
E quais são as tuas previsões para o futuro do empreendedorismo em Angola nos próximos anos? Certo. Eu vejo hoje em dia o empreendedorismo em Angola como um oceano azul. Porque o nosso mercado tem muita demanda. Vou dar exemplo também de empreendedorismo e do marketing digital. Tem muita demanda. Nos Estados Unidos, Brasil, já tem muita concorrência. E eu vejo que aqui em Angola, um ponto que eu uso ao meu favor é com a produção de conteúdo, que eu estou a vender a minha imagem. Não existem muitos adolescentes com 16, 18, 16 anos a produzir conteúdo. E algo que eu também tento passar cada vez mais nas minhas mensagens é que se eu conseguir empreender com 15 anos, tu também consegues empreender com 15 anos. Se eu comecei a produzir conteúdo com 16 anos, tu também podes produzir conteúdo com 16 anos. Aliás, semana passada eu fiz uma live no meu Instagram. Eu faço live toda quinta-feira e estou com a meta de fazer live toda quinta-feira até o final do ano. Eu fiz uma live com a Liliana. A Liliana tem 15 anos e já tem 2 livros publicados. Então, se alguém com 15 anos já tem 2 livros publicados e já ganha dinheiro com seus livros, por que tu não podes? E hoje em dia existem aquelas pessoas que vêm, bem, o Lusolani produz conteúdo, o Lusolani começou a empreender. Vou ter inveja dele? Não. Tu precisas aprender com essa pessoa. E a partir do momento que tu vais aprender com essa pessoa, tu vais ter insights que tu podes aplicar na tua rotina atual e, consequentemente, ter os resultados semelhantes ou talvez melhores resultados que o Lusolani teve no começo da sua jornada. E um exemplo que eu também dou é que quando eu tinha 15 anos, não tinha pessoas da minha idade que produziam conteúdo. Por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos, eu não acompanhava pessoas da mesma idade que eu a produzirem conteúdo. Hoje em dia, com 17 anos, existem pessoas de 14, 13, 15, 16, ou até mais velhas, que acompanham o meu conteúdo. E eu digo, bem, tu estás acompanhando o meu conteúdo, tu gostas dos meus conteúdos, ok. Agora, aplica os conteúdos que eu estou a te transmitir. Porque de nada adianta tu teres muito, mas muito conhecimento. Se tu não aplicares esse conhecimento, não vai te servir de nada. E é mais ou menos isso que eu tento passar para a sociedade atual. O Oceano Angola é um país que tem muita oportunidade, é um oceano azul. E se tu usares de maneira correta e veres que, sim, estamos no nosso começo e tudo parte de um começo, para colher os frutos daqui aos próximos anos, tu vais ser uma autoridade nos próximos anos, seja criação de conteúdo, ou seja, no mundo do empreendedorismo. E quais são as tuas maiores referências no mundo do empreendedorismo, tanto a nível nacional como internacional? Bem, eu gosto de falar empreendedorismo e também gosto de conciliar também marketing digital, porque não tem como falar de empreendedorismo e não falar do marketing digital. Exatamente, eu tenho o meu quadro dos sonhos, que no caso estão as minhas maiores referências. Vou começar a mencionar no mercado angolano, né? No mercado angolano eu tenho várias referências que eu busco aprender com elas. Hoje em dia o Nuno Baio produz conteúdo na internet, eu busco aprender conhecimento com o Nuno Baio. Hoje em dia tem o Gerson Baltazar, que no caso eu converso com ele, é uma autoridade na área de gestão de tráfego. Eu também busco como um exemplo na área de gestão de tráfego. Tem o Jay Killa, que tem o podcast, que é também um dos pioneiros do marketing digital aqui em Angola. E eu vejo ele como uma referência, porque eu também nos próximos anos eu pretendo criar o meu podcast. Então, eu vejo o Jcast como um podcast que eu também posso aprender. Existem também outros players como Euclides, existe a Juscelia, existem vários players no nosso mercado. Já no mercado exterior, que é o que eu mais consumo os conteúdos, eu tenho várias referências, que no caso Flávio Augusto, um dos players que mais me incentivou a empreender. Tem o Pablo Marçal, que eu também busco aprender muito sobre inteligência emocional, família, relacionamento. Tem o Jojota, tem o Thiago Negro, tem o Bruno Perini, tem o Wesley Delanogari. Então, são várias referências que eu tenho e eu busco aprender com todas as referências que eu tenho nas áreas, seja empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal. Eu busco sempre aprender com essas pessoas e aplicar os conhecimentos aprendidos com essas pessoas na minha realidade. Muito bom. Lusolano, tu és o único empreendedor da família? Não, é algo engraçado também de mencionar. Na minha família, eu sempre via a minha mãe empreender, o meu pai também empreender. Mas hoje, algo que também lá em casa nós incentivamos muito é o meu irmão, com 13 anos, também já criou o seu próprio negócio, que no caso ele vende jogos. E eu recomendo muito as pessoas vende jogos não, vende óculos, melhor dizendo. E eu vejo que sim, todo mundo precisa do empreendedorismo, porque empreendedorismo é uma maneira que tu vais ter experiência com algo. Tu vais aprender a lidar com pessoas, tu vais aprender a gerir o dinheiro, tu vais aprender a lidar com a negociação, porque cada pessoa tem uma maneira de pensar. Então, o empreendedorismo tem várias
maneiras e tem vários ganhos. Na minha casa, sim, o meu irmão com 13 anos já começou a empreender. E um ponto engraçado também é que a minha irmã também com 8 anos, essa semana, um ponto que chamou muita atenção, ela já tem conhecimento e tem bases certas do que ela pretende falar, das coisas que ela fala. Porém, ela também já criou uma rotina. Eu vejo que se com 8 anos ela já criou uma rotina e já tem bases, porque ela assiste os meus conteúdos, ela vê também os meus pais como uma referência. Então, se uma pessoa com 8 anos já cria uma rotina, já tem mínima noção do que aprender, que exemplos seguir, então o que é que te falta para ti com 16, 17, 18 anos, aplicares isso também na tua realidade? Então, respondendo à pergunta, na minha casa também tem empreendedores, na minha família também tem. Já mesmo para encerrar o nosso tema em destaque, qual é o conselho que tu deixas aos jovens que queiram empreender, principalmente os jovens da tua faixa etária? Certo. Um conselho que eu deixo para os jovens da minha faixa etária é entender que tudo tem um processo, tudo tem um começo. E quando tu começares, não significa que tu vais obter ganhos sempre ou nas tuas primeiras vendas ou nos teus primeiros negócios. Tu precisas lidar com esse primeiro negócio, tem um aprendizado. Deu certo? Deu certo. Em vez de tu ficares muito com a autoestima lá em cima, tu precisa ver que, bem, como é que eu posso usar esse dinheiro que eu ganhei ao meu favor? O que é que deu certo que eu posso aplicar nos meus futuros negócios? Então, um conselho que eu deixo para aquelas pessoas que querem empreender e são adolescentes, para a nossa sociedade atual, é entender que tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem um processo e é esse processo que vai ajudar-nos no passar da jornada. Por exemplo, o Luso de 15 anos começou a empreender, começou a obter conhecimento e tem coisas que eu escrevia no meu caderno, no meu primeiro caderno de anotações, que eu só escrevia por escrever, mas hoje com 17 anos eu leio e vejo que, bem, com 15 anos eu já tenho aquela maturidade, eu já consegui escrever aquilo e esse conhecimento que eu aprendi naquela época não fazia muito sentido para mim, mas hoje eu lendo eu consigo ver que sim, eu escrevi isso e o Luso de hoje consegue obter resultados daquilo que eu aprendi com 15 anos. Então, um conselho que eu deixo para a sociedade atual ou para os adolescentes é entender que tudo tem um tempo para acontecer e tudo tem um processo para tudo for para a próxima fase ou para o próximo nível. Exatamente. Lusolano, podes aproveitar esse momento para deixar as tuas redes sociais. Bem, eu produzo conteúdo na internet, no Instagram, que é @Lusolani_Vieira. Produzo conteúdo também no TikTok, que também é Lusolani Vieira. E produzo conteúdo também no YouTube, que é conteúdo sobre empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal. Coloco também coisas da minha rotina, de maneiras a inspirar cada vez mais adolescentes que pretendem começar a empreender ou querem desenvolver-se cada vez mais. Lusolano, que conselhos é que tu deixas para os jovens da tua faixa etária e não só queiram empreender? Que conselhos valiosos tu podes dar? O conselho que eu deixo para os jovens que querem começar a empreender agora é: comece. Se tu queres começar um negócio, comece. Mas para tu queres começar um negócio, tu precisas saber sobre esse negócio, tu precisas obter conhecimento. E hoje em dia os conhecimentos estão disponibilizados por várias maneiras. Tem o meu perfil no Instagram, no TikTok, no YouTube. Mas existem também mais pessoas que tu podes obter esse conhecimento, seja por livros, seja por podcast, seja por cursos. Conhecimento é poder. E esse conhecimento que tu estás a aprender vai te ajudar a chegar no próximo nível. Então, o conselho que eu deixo para as pessoas que querem começar a empreender ou têm o desejo de começar a empreender é: comecem. Porém, tu precisa entender que nem tudo são flores, vão ter dificuldades, mas são essas dificuldades que vão te ajudar a confiar no processo para posteriormente obter os resultados que tu almejas. Já quero começar por agradecer ao Lusolano pela presença. Muito obrigada por cá vires e por trazer também a sua família. Vocês não sabem, mas o Lusolano trouxe a sua linda família. Então, muito obrigada por estar conosco aqui hoje e por partilhar conosco o seu conhecimento e essa conversa tão boa e agradável. Eu é que agradeço a oportunidade. Há meses ou há semanas que eu sempre procurava participar de um podcast ou procurava participar de um programa. Então eu vejo também esse programa como uma oportunidade, como um aprendizado que eu vou levar para os próximos encontros que eu terei. Mais uma vez agradecer a presença do Lusolano Vieira aqui no nosso programa. E foi então esta a primeira edição do programa Mercado Mangolé, onde se abordou sobre os passos a seguir para se tornar um empreendedor de sucesso em Angola. Com certeza, as informações que foram passadas aqui pelo nosso querido convidado serão captadas pelo público que nos assiste. E não se esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais da Gosto TV, tanto no Facebook, no Instagram e no TikTok. Subscrevam-se e ativem o sininho para não perderem nenhuma novidade que a Gosto tem
por oferecer. Aproveite e nos seguir também nas nossas redes sociais. O meu Instagram é Milcachinde, TikTok Milcachinde, Facebook Milcachinde. E o meu é Kelson_Figueiredo_ no Facebook, Kelson Figueiredo. Mais uma vez, não esqueçam de ativar o sininho no YouTube Gosto TV. Tchau, tchau!